Boa noite a todos. Estamos dando início mais uma vez ao estudo do sistematizado da doutrina espírita. A gente está estudando o Evangelho Rede Vivo, o livro 1, e eu vou pedir para a Renata fazer a nossa página inicial, e logo depois eu vou pedir para a Geórgia fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, capítulo 70. Você vai ver? Não, eu sei, mas eu... Pedir a todos para desabilitar os seus microfones, por favor. Boa noite a todos. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 70. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, está em Lucas, capítulo 10, versículo 46. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Emmanuel. Bom, então agora vamos aproveitar essa mensagem, sabendo que nada é em vão, e vamos dar início à nossa reunião do ESD, onde a gente tem a oportunidade de estudar sobre essa doutrina e aprender um pouquinho mais, nos esforçando também para colocar em prática. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, esse mestre, essa bússola na nossa vida, e a esses benfeitores espirituais que nos acompanham nesse momento de reunião, de aprendizado, de estudo e de troca. Vamos rogar que possamos ter uma reunião tranquila, que possamos compreender o que a Márcia estudou, se preparou para nos transmitir, e que ela também possa ser intuída para que ela possa fazer o melhor, para que nós possamos entender a mensagem.
da noite de hoje. E assim, agradecemos a Deus e rogamos para que aqueles que não puderam estar conosco possam estar também em paz. Que assim seja, ou graças a Deus. Obrigada, Renata. Obrigada, Georgia. E hoje, dando continuidade ao estudo, a Márcia vai ser a nossa mediadora. O tema que a gente está estudando é o 4.5, que é os evangelistas. Márcia, a palavra é sua. Boa noite àqueles a quem eu não dei boa noite. E, gente, hoje especialmente eu gostaria de dedicar esta reunião ao seu Alencar. Ao seu Alencar, que é um trabalhador da nossa casa que desencarnou hoje. A ele e também a dona Nira, a sua companheira, também trabalhadora da nossa casa. Senhor Alencar e a dona Nira têm a nossa admiração, porque eles eram os trabalhadores da casa, né? Ele, ela, e em todas as reuniões eles estavam presentes. Eles nos surpreenderam na pandemia, frequentavam a todas as reuniões virtuais e sem colocar nenhum obstáculo ao novo meio, ao novo método que nós estávamos utilizando, que era o virtual. Lembrando que o seu Alencar tinha 90 e um pouquinho, e a dona Nira 80 e bastante. Então, ao seu Alencar, eu dedico hoje o nosso estudo, que a gente possa estar com ele na nossa mente, nos nossos corações, sobretudo. Então, vamos lá, gente. Para aqueles que estão chegando hoje, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já há um tempão que não vêm, bom demais que estão aqui conosco para a gente estar estudando. E lembrando que nós estamos estudando o projeto da Federação do Evangelho Redivivo, né? Nós estamos no primeiro volume, estudando devagar, porque a gente não tem pressa. Realmente não tem pressa, porque precisamos conhecer o Evangelho. Então, a gente já veio tentando entender o Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio, a introdução, falamos de Jesus, falamos dos apóstolos. Na semana passada, a gente começou também a falar um pouco dos evangelistas, mas hoje nós vamos falar especificamente dos evangelistas. E aí, vou fazer a pergunta que eu fiz, só um feedback, hein, da última aula. Quem são os evangelistas? Bora? Podem abrir seus microfones e falar. João, Deus, Marcos, Mateus, Lucas e João. João, George na ponta da língua, hein? Marcos, Na ordem errada, né? Lucas e João, isso. E deles, quem foram os apóstolos? Nós falamos isso na última aula. Que foram apóstolos de Jesus. Qual dos quatro? João, né? João e quem mais? Tem mais um. E Mateus. Mateus. Isso. Eles foram os apóstolos de Jesus. Marcos e Lucas não estiveram com Jesus. É só a gente estar lembrando, tá? Nós falamos aqui também que o Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. Além dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que mais? Quem lembra? O que mais que tem no Novo Testamento? Não estou falando do Evangelho, não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Estou falando do Novo Testamento. As cartas de Paulo, que mais? As cartas de Timóteo, né? As epístolas de Timóteo. Timóteo, não. Os Atos dos Apóstolos, dos Apóstolos, as epístolas de Paulo. Tem mais uma epístola que vocês estão esquecendo. Tem o Apocalipse, mas tem mais uma. As epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas, né? E o Apocalipse de João. Isso tudo compõe o Novo Testamento, que é a proposta do Evangelho Redivivo da gente estar estudando, tá? Nós falamos semana passada também, há 15 dias, eu estou me referindo errado à data, há 15 dias, que semana passada tivemos a presença do lindinho do Gustavo Silveira, né?
nós aprendemos que os escritos evangélicos foram divididos em canônicos e apócrifos. Quem lembra, que são os evangelhos, ou quais são os evangelhos canônicos? Os canônicos são os dos evangelistas, né? Os canônicos, os terços que fazem parte do Novo Testamento, não só o dos 4, os 27 livros, tá? E os que foram aceitos pela Igreja Católica lá no Concílio de Nicéia. E os apócrifos são aqueles manuscritos que foram também escritos pelos discípulos de Jesus, mas que não foram reconhecidos, tá? Então, E que nós estão estudamos todos o Novo trancados lá no Testamento. Vaticano. Isso. Gente, eu queria que se desse para vocês fecharem o microfone quando não estiverem falando, porque senão vai interferir na gravação. Depois, quem for assistir, está dando um ruído de fundo. Então, gente, lembrando, nós estamos estudando os evangelhos canônicos, tá? Que fazem parte do Novo Testamento. A gente falou também sobre a Septuaginta, não vamos entrar profundamente, mas alguém se lembra do que era? Bora lá, vou lembrar vocês estão com probleminha de memória. Então, gente, era um nome que foi... houve uma lenda de que 72 anciãos de Israel traduziram a Bíblia do hebraico para o grego em 72 dias, né? Mas a verdade é que a Septuaginta é a mais importante versão da Bíblia hebraica, tá? Ela que depois foi traduzida para o latim, tá? Através da Vulgata, que nós também aqui falamos. Então, foi um en passant que eu dei aqui da nossa última aula, que a gente fez uma parte bem histórica, né, dos evangelhos. E hoje nós estaremos falando sobre cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós, primeiro, só um minutinho, que eu estou... Eu vou basear esse estudo tanto na nossa apostila, no nosso livro do Evangelho, mas também numa palestra, numa fala do Saulo César. O Saulo faz parte do projeto do Evangelho por Emmanuel, que fez cada um dos 4 evangelistas, é um profundo estudioso também do Evangelho, tá, gente? Então, para a gente começar a falar sobre esses evangelistas, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o papel desses 4, de nos legar textos que nos aproximam da mensagem que Jesus quis deixar, né? A gente vai estudar aqui esses 4 evangelhos de uma maneira que a gente consiga entender a essência de cada um, porque eles têm características distintas, para que a gente consiga agregar essa perspectiva de cada um dos 4 ao que nós temos de Jesus. E que vai fazer a diferença, com certeza, numa próxima vez, quando a gente for ler um desses 4 evangelistas, tá? Então, vamos começar. Jesus escreveu alguma coisa? Pergunto a vocês. Não. Não. Não, né? Pois é. Jesus não escreveu. O Cristo nada escreveu. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Então, as palavras de Jesus elas foram disseminadas de boca a boca e foram transcritas, como a gente vai ver, em diferentes épocas. Não foi tudo, né, no momento que ele estava ali, muito pelo contrário, foi muito tempo depois da morte de Jesus, tá? E, como eu falei aqui, sofreu constante evolução, essa, né, toda a mensagem, até o século IV. Então, no período desses 300 anos, a tradição cristã não permaneceu estacionária. Afastou-se do ponto de partida, né? Mas ela também se enriqueceu, se diversificou. Então, 50 anos depois da morte de Jesus, essa tradição cristã oral é uma água corrente que pode nos saciar, né? E a propaganda se fez pelo ensino dos apóstolos. Isso quem traz para a gente é o Leon Denis. Lembrando
que essa propagação pelos apóstolos eram homens simples, na grande maioria iletrados, né? Mas eram iluminados pelo pensamento de Jesus. Sobre o Cristo não ter escrito nada, gente, eu acho que aqui vale a pena a gente fazer um comentário sobre isso. O Evangelho, nós temos que entender que ele não é um texto, um simples texto que a gente pega e lê. Porque se fosse um texto, Jesus teria escrito ali mesmo, não é? Se o propósito de Jesus fosse escrever um texto, ele mesmo teria feito. Deixar uma mensagem escrita, ele teria feito, porque ninguém é melhor do que ele para passar, mais capacitado do que ele para escrever essa mensagem, não é? Acontece que Jesus não escreveu. Ele não escreveu no papiro, no pergaminho, mas ele escreveu naquele lugar que é o lugar mais duradouro do universo, que é o nosso coração, que é o coração do ser humano. Porque quando nos convertemos, quando entendemos a mensagem do Cristo, não é? Ela fica marcada em nós. Porque o coração que se ilumina da mensagem do Cristo nunca mais se apaga. E Jesus marcou de uma forma tão profunda algumas gerações cristãs, e isso é importante a gente falar, porque os evangelistas não pertencem todos à mesma geração de cristãos, mas os ensinos de Jesus, a vivência, aquilo que ele ensinou, tocou cada um dos quatro de uma forma diferente, e tão profunda que eles escreveram, tá? Então, quando a gente começa a estudar os textos evangélicos, a gente percebe que cada um dos evangelistas tem um público específico que ele escreve, tem uma perspectiva, não é? Quanto mais a gente estuda e vai percebendo e vai compreendendo a mensagem do Cristo. Então, Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, olha o que ele diz para a gente. Olha, a grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância do evangelho ser de Marcos, Mateus, Lucas ou João. Não. Está na beleza imortal das lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Essa frase de Emmanuel no livro A Caminho da Luz é muito importante para que a gente entenda que não há um privilégio, não existe um texto que tenha privilégio sobre o outro. Não, a gente vai perceber que é um quebra-cabeça que vai nos revelando as características, a orientação de Jesus, o que cada um percebeu, mas, sobretudo, que ele está do nosso lado, desde que a gente se predisponha a estar com ele de coração aberto. E quando a gente fala dos evangelistas, eu falei que nem todos fizeram parte da primeira geração. Por quê? Quem era a primeira geração de cristãos? Os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus. No caso dos evangelistas, Mateus e João, conviveram ali com Jesus. Mas tem também, né, os outros dois, Marcos e Lucas, que não conviveram com Jesus. Marcos faz parte de uma segunda geração. Por quê? Porque ele começa a entender a mensagem pelas mãos de Paulo, mas depois ele está com Pedro. E aí ele começa a escrever o evangelho dele a partir de Pedro, apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus. Agora, Lucas já é de uma terceira geração. Olha que interessante, porque ele não conheceu Jesus, não conviveu também com os apóstolos. A mensagem que Lucas nos traz, basicamente, o colaborador dele foi Paulo, né? E Maria de Nazaré, em alguns momentos lá no final também da vida dele. Então, é importante a gente entender isso, porque quando a gente fala em evangelistas, às vezes por falta de conhecimento nosso espírita, a gente acha que todos foram apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus. E não foi. E a mensagem do Cristo, ela é tão profunda, ela é tão tocante, que mesmo os que não conviveram direto com ele se sensibilizaram.
ficaram tão profundamente tocados que colocaram no papel tudo aquilo que eles foram capazes de perceber, né, da mensagem de Jesus. Então, a gente pode até entender que Mateus e João, eles conviveram com Jesus, viram as coisas acontecerem, mas não, a mensagem era muito maior que Lucas e Marcos também não conviveram com Jesus e ficaram tocados e resolveram escrever, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o que Leon Denis nos diz? Ele nos dá mais ou menos uma ideia temporal do surgimento dos primeiros escritos, que foi no final do século I. Olha só, gente. Marcos surgiu, o Evangelho de Marcos, né, de 60 a 80 depois de Cristo, né? Nós estamos falando da nossa era. O Evangelho de Lucas e de Mateus, entre 80 e 98. E o Evangelho de João, entre 98 e 110. Aí você falou assim, mas 110? Quantos anos tinha João? A gente vai lembrar que João, quando se tornou apóstolo de Jesus, ele tinha somente 13 anos, né? Ele era muito novinho. Então, por isso, e ele foi uma pessoa que viveu, né? Ele foi longevo, ele viveu bastante para aquela época. Então, só para a gente ter uma ideia, é uma questão didática, tá, gente? A nossa era é marcada, né? O ano zero com o nascimento de Jesus, né? Em 33 seria a morte de Jesus, não é? A crucificação. E aí depois a gente vê, ó, Marcos, de 60 a 80, que surgiu o evangelho dele, o de Mateus e Lucas em torno de 80, 90, e depois o evangelho de João, entre 90 e 110, mais ou menos. Isso tudo não é preciso, tá, gente? Essas datas que a gente vai colocando aqui, né? Os próprios historiadores deixam isso bem claro, tá? Então, antes de eu começar a falar de Mateus, alguém quer fazer algum comentário sobre isso que eu já falei aqui? Podemos continuar? Me ajuda aí, Georgia, Elisa e Miriam, se alguém levantar a mão, qualquer coisa, eu estou compartilhando, pode ser que não veja. Ok. Posso falar? Sim, Não, é porque às vezes não está o som de boa qualidade. Eu estava fugindo do barulho da TV aqui. João Marcos era sobrinho de Barnabé, né? Solange, nós Filho iremos de falar de cada um especificamente. Nós então iremos abordar um a um, tá? tá. Que Então agora tá eu só bom. dei o contexto geral. Nós vamos fazer. Aí você faz esse comentário, pode ser? Para que a gente não atropele? Pode, então pode. Então tá, beleza. Falou. Não, imagina. A gente vai falar de um a um. Eu só fiz essa introdução para que a gente entenda todo esse processo e esse contexto. Então vamos lá. Nós vamos começar ao Evangelho de Mateus. Alguém está aí com o Novo Testamento? Porque se a gente voltar aqui na linha do tempo, olha só, gente. Poxa, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Por que ele não está na frente? Por que Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos? Essa é uma pergunta que a gente se faz, né? Que veio Marcos, Mateus, Lucas, depois João. Por que Mateus está primeiro? Ele é o primeiro dos 27 livros Manuscritos do Novo dele começaram a Testamento. rodar de mão em mão com muita rapidez, né? Na época. Mas tem uma motivação para ele estar na frente, como primeiro. O Alvin quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada? O seu Mateus é o mais velho? Não. Vamos lá, eu vou explicar isso para vocês. Por que ele está na frente? Não é pela antiguidade, não é, mas por características muito específicas desse texto de Mateus, tá, gente? Ele é o que mais cita o Antigo Testamento. É o texto mais judaico do Novo Testamento.
Por isso ele foi colocado no primeiro livro, porque ele serve como uma transição entre a primeira revelação, vamos lembrar lá o Antigo Testamento, e a segunda revelação, Jesus, o Novo Testamento. Por isso Mateus está ali. Ele é o mais judaico e ele é o que mais aborda a questão do Antigo Testamento, tá bom? Não é pela antiguidade, tá? Então, o texto de Mateus, ele é o segundo mais longo dos quatro, que o mais longo é Lucas, tá? Mas Mateus é o segundo mais longo. Então, agora nós vamos estar falando sobre algumas características, né? Porque característica deles nós já falamos, dos evangelistas, características pessoais. Agora a gente vai falar, né, sobre os evangelhos, tá? O texto de Mateus surgiu na Palestina e ele apareceu já escrito em grego, né? E aí, como a Vulgata, ele foi traduzido para o latim. Alguns estudiosos dizem que houve um escrito em aramaico, mas isso foi perdido, tá? Não se tem essa informação. E no texto que ele foi escrito, a igreja cristã já tinha ultrapassado os limites de Israel. O que é isso? Já tinha expandido, já estava muito, muito além dali, daquele espaço geográfico de Israel. Lembrando que foi escrito entre 80 e 90, né? Que nós falamos agora há pouco. 80, né? 80 e 90, exatamente. Então, vamos lá. As características do Evangelho de Mateus. A fonte dele é o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, né? Que foi escrito. A fonte toda do Evangelho de Mateus é de Marcos. Ele traz... Foi o Evangelho de Marcos, mas também alguns escritos particulares, tá? Que ele também compilou, são coisas bastante pessoais de Mateus, tá? Mateus traz para a gente a vida do Cristo, né, em linhas gerais, reproduzindo mesmo o que Marcos colocou, tá? Mas ele traz uma coisa interessante, que Jesus é filho de Deus, é Emanuel, Deus conosco, que é a tradução. E no final ele o chama de filho do homem. Deixa eu mostrar o texto evangélico para vocês, esse aí é o Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? E que ele diz assim, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele está aqui entendendo, né? Para Mateus, Jesus é esse Deus conosco que ele chama de Emanuel, tá? Isso está bem explícito aí, logo a gente está no início do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Outra característica do Evangelho de Mateus, ele traz Jesus como filho de Deus, né? E é muito interessante, em momentos decisivos, né? No batismo, na confissão de Pedro, na transfiguração, Mateus se refere a Jesus como filho de Deus, tá? Ele indica Jesus com a linhagem de Davi, né? Ele fala isso acho que mais de 10 vezes em todo o seu texto. Ele refere-se a Jesus, filho de Davi, né? E a questão do filho do homem que ele trata, né? Jesus, todo o evangelho dele tem esse termo, né? E culmina lá na cena da última ceia. E outra característica que o anúncio da vinda do reino remete à conduta humana, à busca da justiça e obediência da lei. Justiça é o tema preferido de Mateus. A gente vai lembrar quem era Mateus, né? Vamos lembrar quem era ele. Então, a justiça para ele era o tema preferido. Ele busca trazer princípios de conduta para os fiéis daquela comunidade, para os chefes ali, enfim. Ele tem um interesse grande pela igreja, por isso que ele busca trazer esses princípios aí para os fiéis. Essas características são bastante fortes no Evangelho de Mateus.
E um outro aspecto que distingue o Evangelho de Mateus é que ele trata Jesus de uma forma bastante peculiar. Porque Mateus, o evangelho dele é de um cristão vindo do judaísmo. Ele conhecia as escrituras, ele era fiel à tradição. Então, ele deixa isso muito. Então, quando ele relata a infância de Jesus, ele não tem uma pretensão de ser historiador, não, mas é muito mais uma questão simbólica que ele traz, a figura do Cristo, de Israel, o Filho de Deus, tá? Porque ele traz todo o conhecimento que ele tem do judaísmo para os textos, claro, né? Por ele escrito. Então, a infância de Jesus aqui, ela é, no texto de Mateus, ela é narrada, ele pega as características do povo hebreu. Quando vai para o Egito, passa aquela situação da morte dos primogênitos, lembra que a gente vê lá no Êxodo, né? Lá do Velho Testamento, né? E ele traz isso olhando para Jesus como esse símbolo, né? Esse símbolo mesmo, Filho de Deus. Então, para Mateus, Jesus é esse modelo padrão e que ele não está distante de nós. Isso nos chama muita atenção no Evangelho de Mateus, porque ele mostra um Jesus que está ao alcance de todos nós. Então, ele tem o evangelho dele também traz aqueles que eram os excluídos, pessoas que às vezes não têm visibilidade social, que passam por dificuldades. Mateus traz no seu texto essas pessoas para que elas também conheçam Jesus. Ele fala para os excluídos de acordo com o Saulo, ele traz essa característica mostrando que a ninguém é vedada a possibilidade de se aproximar de Jesus, da sua mensagem. Ele é acessível. Jesus é acessível para todo mundo. Então, um dos textos de Mateus que mais o diferencia, gente, está no capítulo 5, o Sermão do Monte. Aí aqui a gente vai lembrar, né? O Sermão do Monte, sem dúvida, é a parte que mais se escreveu em toda a história da humanidade, né? Para a gente ter uma ideia, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele destina 14 capítulos ao Sermão do Monte e às Bem-aventuranças, né? Kardec selecionou esses aí. E aqui eu vou fazer um parênteses para aqueles que não sabem. O Novo Testamento é composto dos 27 livros, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém pontos do Novo Testamento selecionados por Kardec pelos espíritos superiores. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo está contido no Novo Testamento, mas ele não contém o Novo Testamento inteiro. O Novo Testamento é muito mais do que o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que as referências de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo não são as mesmas do Novo Testamento, no que diz respeito ao sumário, a forma como Kardec dividiu. São exatamente iguais quando ele faz a menção do evangelista, de qual evangelista, capítulo e versículo. Isso é fiel, tá? Então, fechando esse parêntese aí. Então, esse capítulo 5 de Mateus, tá? Não estou falando do Evangelho segundo o Espírito, de Mateus, do Evangelho de Mateus. Ele tem uma coisa muito interessante, porque lá no versículo 44, ele aborda a questão do amor aos inimigos, né? O amar os inimigos. Muitas coisas que Jesus nos ensinou já estavam presentes lá no Antigo Testamento, na primeira revelação. Mas esse ensino, de uma maneira tão direta e objetiva, é uma contribuição de Jesus. É uma inovação que Jesus traz, amar os inimigos. Quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso está lá, na primeira revelação. Mas Jesus inovou.
com amai os inimigos. Mas ele mesmo diz que eu não vim, né? Não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la. Jesus não ignorou a primeira, ele acrescentou algo a mais. Quando ele nos traz o amor aos inimigos, aí nós temos uma questão mais desafiadora do que o amor ao próximo somente, não é? E é interessante que Kardec foi tão sábio, gente, vocês pegarem aí, quem tiver em casa, Evangelho segundo o Espiritismo, agora fazendo essa referência. O que Kardec fez? Ele dedicou capítulos distintos. Capítulo 11, amar o próximo. Capítulo 12, amar os inimigos, porque estão em níveis diferentes. E Kardec os separou, tá? Embora a passagem do amar os inimigos seja a mesma de Mateus. E aí a gente fica, né, pensando, por que será que Jesus recomendou que a gente amasse os inimigos? Aí eu queria saber de vocês, por que será, né, que ele fez essa recomendação? Alguém tem uma ideia? Os amigos a gente já ama, né, Márcia? Agora a gente tem que fazer Sim, esforço com os inimigos, né? Eu acredito que seja isso. por um esforço maior nosso, por que ele recomendou? Ele É, recomendou, porque ele falou assim, ó, não vai ter jeito, vocês vão ter que se reconciliar, então é melhor já começar a fazer. Não adianta. Sim, é tipo, é simples. Eu pensei sim. nisso, Georgia, eu É. pensei nisso. Não vai ter outro É jeito. interessante, não vai. É interessante. Quando a gente começa a estudar esse versículo, né, e sobre a ótica espírita, com todas as instruções do espírito, a gente começa a perceber que a gente não vai devotar ao inimigo aquele mesmo carinho, aquela mesma disposição que a um amigo, a uma pessoa querida. Não é isso. Mas é que a gente o olhe como um irmão que também está a caminho como nós, não é? Porque por vezes nós deixamos que aquele que nos magoa nessa existência, interfira na nossa forma de viver. Então, às vezes, a gente passa 10, 20, 30 anos lembrando de fatos que aconteceram lá atrás e que já ficou e a gente está preso naquilo. Quantas pessoas se lembram de fatos ocorridos lá na adolescência? Gente, na adolescência. E a pessoa está com 50, 60 anos. Né? Amor aos inimigos é para que a gente não se afaste de Jesus, né, com sentimentos que são opostos ao amor. É isso que Jesus veio ensinar para a gente. Porque quando a gente ama aquele que nos magoa, a gente se liberta. A gente se liberta dessa algema de raiva, de rancor, que a gente coloca em nós mesmos. Então, o Evangelho de Mateus, ele merece nossa atenção, porque ele registra esse capítulo 5, versículo 44, de uma forma muito bonita e muito clara. Lucas também tem um versículo que ele aborda o assunto, mas o Mateus é muito objetivo e muito claro, tá? Para que a gente compreenda essa capacidade de amar, a gente amplie essa capacidade de amar que está ao alcance de todos nós. Amar Márcia, tanto os nossos amigos quanto os inimigos. Oi, Miriam, pode falar. igual que a gente estava olha só, e a gente também, já que ele era tão arraigado aos costumes judaicos, né? Ele ainda vinha do olho por olho, dente por dente, né? E aí ele mostra que Verdade. Jesus também ensina a misericórdia, né? Isso, Então, quando Jesus ótimo. trouxe a misericórdia, ele mudou a questão do olho por olho, dente por dente, porque ele aí ensinou para a gente a amar os inimigos, porque a gente tem que ter misericórdia por eles, né? E outra coisa que eu Isso. acabo passando, quando você falou, né, como a gente vê esse Mateus judeu, é porque quando ele dita regras de conduta no evangelho dele, ele se refere aos 613, lembra do Isso. mitzvotes lá? Como é que... Mitzvot. Eu não Mitzvotes, lembro o né? nome. Que eram 613 regras dos judeus, que eles tinham regras para se comportar em todos os lugares, eles tinham que se comportar de acordo com as 613 mitzvotes.
O 613 mitzvot. não E ele lembro. aproveita algumas coisas. Bar mitzvah, Oi? é bar mitzvah. É É aquele mitzvah? negócio, aquelas condutas, mitzvah, Isso. mitzvah, É aquelas mitzvah. Isso, condutas de... isso. Isso, Isso, então, isso. ele Isso. aproveita e traz para o E evangelho dele. Vê utiliza. como a influência dele do judaísmo é grande, né? Ótimo, muito boa lembrança, Miriam. Já não estava lembrando disso, é verdade. Do Êxodo. É. Então, vamos continuar. Então, gente, falando um pouquinho mais de Mateus, tá? Do Evangelho de Mateus. Relatos que estão exclusivamente nele, não estão em mais nenhum. Vamos lá. A totalidade das bem-aventuranças e outras partes do Sermão do Monte. Os outros evangelistas abordam, mas ele, Mateus, aborda na totalidade. A parábola do joio e do trigo só está nele. Coloquei alguns aqui, tá, gente? Pedro caminha sobre as águas, o fim trágico de Judas. Isso está no Evangelho por Emmanuel, né? Aquele em que eles analisam Mateus, tá? Esses relatos estão exclusivamente em Mateus, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para trocar para vocês. Não, se alguém quiser fazer um comentário, Ô, se não... Márcia, só Oi? porque a minha internet saiu. Ah, tá, então você tá indo. Evangelho segundo Marcos, isso? Isso, vou começar agora, tá? Tá. Podemos? Alguém quer fazer algum comentário ou podemos dar continuidade? Então, bora lá, hein? Então, Marcos é o segundo texto do Novo Testamento, mas, por antiguidade, é o primeiro que foi escrito, não é? Então, ele, como a gente já falou em aulas anteriores, o nome dele é João Marcos, que Marcos é o sobrenome, né? E ele foi escrito entre 60 e 70. E o texto de Marcos serviu de fonte para Mateus e para Lucas, né? Ele era sobrinho de Pedro, como a gente falou, primo de Barnabé. Solange até fez esse comentário, né? Vivia com seus pais em Jerusalém, a gente falou bastante disso. E a referência de Marcos é a fonte proto-Marcos. Essa palavra a gente acha em alguns textos evangélicos. O que é isso, gente? Ele próprio utilizou outras fontes para poder escrever o seu evangelho. E essa fonte é chamada de fonte proto-Marcos, tá? As fontes, da onde que Marcos tirou? Chamada de fonte proto-Marcos, daquilo que ele buscou de material, tá? O registro de Marcos é breve, é muito simples, tem uma influência marcante de Pedro, e ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, como a gente falou, né, entre 60 e 70. E a influência de Pedro no Evangelho de Marcos é tão marcante, a ponto de algumas vezes ter sido chamado popularmente o Evangelho de Pedro, em vista do fato de que, embora não seja a mão de Marcos, a voz, embora seja a mão de Marcos, né, a voz é de Pedro, tá? Então, porque a influência é muito grande. A natureza das características, até assim, a escolha dos assuntos, pela forma como ele tratava as questões. Só um instantinho, tá certo. Então, vamos lá. Características do Evangelho de Marcos. É o menor deles, né? Foi escrito em Roma em torno de 64, 68, por aí. Aqui, gente, novamente eu vou repetir, não tem data fixa, tá? Em todos os estudiosos colocam essas margens aí de quase que 10 anos, né? Porque para mais ou para menos, tá? O Evangelho de Marcos, como ele é pequeno, ele registra 4 parábolas, registra 18 milagres, ele traz Jesus como Filho de Deus também, né? Assim como Mateus, ele é o Messias prometido, que era o aguardado pelos judeus.
E no início do Evangelho de Marcos, ele apresenta um Jesus filho de Deus, tá? Ele é escrito numa linguagem bem popular, focaliza também os interesses pagãos, não só os interesses dos judeus. Ele tem pouquíssima referência ao Antigo Testamento. Por isso, ele não está lá como primeiro livro, como a gente falou, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente trouxe aqui. O Evangelho de Marcos é um evangelho que apresenta pouca evolução da doutrina cristã e não conduz a maiores reflexões teológicas. Para escrever o seu evangelho, Marcos deve ter recorrido a 3 fontes: as suas lembranças, a recordação de pessoas que conviveram com o mestre e documentos que circulavam na época. Essa é a fonte proto-Marcos, tá? As suas lembranças, pessoas que conviveram com Jesus e os documentos aí que circulavam àquela época. Como a gente comentou anteriormente, que nem todos eles foram da primeira geração. Marcos é o que pertence à segunda geração dos cristãos, como a gente comentou anteriormente, ele não conviveu com Jesus. O Jesus que Marcos revela é alguém que age no mundo, que o transforma através de ação. E aí a gente vai parar para poder avaliar então, um pouquinho, gente. Então, o Evangelho de Marcos, ele é marcado pelas ações. Vamos entender isso. Ele apresenta Jesus a todo momento, andando de um lugar para o outro, curando, auxiliando, está sempre em movimento, tá? A mensagem central do texto de Marcos é que nós só concretizamos o entendimento do ensino do Cristo nas nossas ações. Olha que mensagem importante, gente. Olha, embora seja um texto pequeno, um texto simples, mas olha a mensagem que ele traz para nós. Nós até podemos compreender a vida, né, intelectualmente, a gente decora os evangelhos, a gente decora os itens do livro dos Espíritos, mas enquanto a gente não vivenciar, né, a mensagem do Cristo, não vai ter crescimento nenhum. E aqui eu vou contar para vocês uma história de João Marcos, né, de Marcos, está relatado isso lá no livro Paulo e Estevão. Quem leu vai lembrar, tá? Uma passagem bonita que mostra exatamente o momento que Marcos vacila. Olha só, ele está viajando com o Paulo, naquelas viagens, né, de Paulo, a comitiva. Lembrando que naquela época, as pessoas, quando viajavam, ia tudo a pé, né, gente? Levava comida, barraca, dormia no meio do mato, não conseguia chegar a próximas cidades muito fácil, levava 2, 3, 4, 5 dias caminhando para chegar numa civilização, né? E num determinado momento da viagem, Marcos ficou incumbido de cozinhar. Aí Marcos, então, fala assim, agora chega. Não vou fazer isso. Eu não pensei que essa viagem fosse para isso. E ele desistiu e retornou para Jerusalém. Essa experiência é tão marcante na vida de Marcos, porque depois disso, quando ele começa a entender a mensagem de Jesus, ele percebe que ele fracassou na ação, exatamente naquilo que ele está valorizando no evangelho dele. E a partir daí, ele tem um olhar completamente diferente, porque ele fez tudo aquilo que Jesus não fazia, que Jesus era ação o tempo todo. Ele começou a reparar as dificuldades que Jesus enfrentou, as incompreensões que ele sofreu, não é? Então, essa marca está presente no Evangelho de Marcos. Quando ele relata as ações de Jesus no seu Evangelho, como isso Saulo nos traz, como se, de certa forma, ele se redimisse daquele equívoco, daquela sua fragilidade lá do início. E aí, quando ele começa a seguir Pedro, ele muda completamente a forma dele agir e consegue compreender que ele só vai conseguir, né? A mensagem do Cristo só vai estar nele a partir das ações dele.
Então, quando a gente compreende que as ações são aquilo que efetivamente mostra quando a gente entende a mensagem do Cristo que a gente demonstra nas nossas ações. Então, essa é uma passagem muito interessante e é um marco do Evangelho de Marcos, tá? É um marco do Evangelho de Marcos. Então, gente, quase toda a totalidade do Evangelho de Marcos está contida, né, como nós já falamos, em Mateus e Lucas. Somente 26 versículos de Marcos não estão contidos em Mateus e Lucas, para vocês verem como Mateus e Lucas utilizaram o Evangelho de Marcos como base, como fonte. Então, o Evangelho de Marcos, para a gente gravar, nos convida a uma reflexão em relação à ação, do quanto nós estamos agindo e do quanto nós estamos compreendendo a mensagem do Cristo através das nossas ações. Alguém quer fazer algum comentário? Agora abram aí seus microfones, podem ficar à vontade. Deixa eu ver se... Isso. Deixa eu voltar. Podem ficar à vontade. Oi, desculpa. Alguém quer fazer, gente, algum comentário? Solange. Marcinho, Oi, Alvinho. Oi? é só para mim não se perder. A gente está no Evangelho de Lucas e Não, de Marcos. Não, nós estamos falando no Evangelho de Marcos. Acabei de fechar a minha fala sobre Marcos, tá? Mas então você vai para onde? Agora eu vou seguindo o próximo item do livro, que é Lucas, tá? Mas antes disso, a Solange tinha feito um comentário. Solange, você quer acrescentar alguma coisa? Que eu te interrompi Não, aquela o que eu posso hora? colocar é o seguinte: Barnabé, que era um dos seguidores, era discípulo de Jesus, que aprendeu muito, que se apaixonou, tinha uma irmã viúva, muito pobre, chamada Maria Marcos. E o filho dela, que era Marcos, evangelista, João Marcos, né? Era muito jovem. Ele tinha o quê? 13 anos por aí. Sim, Então, ele sim. custou, pela própria juventude dele, a conseguir pegar a profundidade dos ensinamentos. Tanto que Barnabé, pelo próprio Paulo Estevão, a gente vê que Barnabé insiste, porque Maria Marcos pede muito que ele vá Sim. naquela primeira viagem. E aí ele acaba falhando pela própria juventude dele, pela imaturidade. Aí ele retorna, Barnabé traz de volta para que ele fique junto a Pedro, porque eles moravam próximos, Maria João e a Casa do Caminho estavam muito próximos, entendeu? Para que ele ficasse aprendendo mais tempo com Pedro, para poder mais tarde ele fazer poder começar a fazer as viagens dele também, né? Muito bom os seus esclarecimentos, foi ótimo você ter trazido isso, né? Que vai agregando aquilo que a gente trouxe, né? Obrigada, viu, Solange? Muito obrigada mesmo. Alguém mais? Ninguém? Gente, pode falar, gente. Posso continuar? Então vamos lá, hein? Alguém? Não tem ninguém de mão levantada, não, Márcia. Então bora lá que agora. Oi? Pode? Quem? Beleza. Só vou fazer um Oi. comentário, Sim? que muitas das vezes, né, a tradução, quando se pega, como você falou aí, né, eu estou aqui com o Evangelho mesmo, O a Novo tradução Testamento, né? do Testamento, quando é feito, né, a tradução é de uma forma, como é que eu vou explicar? Por exemplo, se a gente dá o exemplo, vou dar o exemplo até que o Simão Pedro deu, dar com os burros na água. Significa, não é pegar um animal e sentar na água, é você pegar o animal, é você se dar mal em alguma coisa. Então, muitas das coisas, né, que são escritas e que foram traduzidas, e que agora que a gente está pegando mais através desses estudos dessas pessoas, é que a gente está conseguindo entender melhor aquilo que
o Cristo realmente veio passar. Sim, é Era só verdade. Tá ótimo, obrigada. Era muita linguagem simbólica, né? Tá todo, né? Que Lembra? é sendo destrinchada pelo pessoal que está estudando a Torá e que é espírita. É o O Elahá, Elahá, o Álvaro o Mordecai, né? Essa galera, né? Severino Celestino, todas, Severino, e eles é que estão trazendo para a gente, esmiuçando, né, essa parte. é verdade. Nós trouxemos na última aula, né? Como que o hebraico era escrito, não tinha pontuação, não tinha vírgula, não tinha letra maiúscula, letra minúscula, era tudo escrito corrido, né? Então, isso tudo teve que ser decodificado, vamos dizer assim. Então, vamos lá, gente. Agora vamos falar de Lucas. Lembrando de Lucas, ele era médico, lembra aquele judeu grego? Ele era um médico, alguém de muito boa educação, familiarizado com as regras da exegese judaica, era todo aqueles 613 pontos de comportamento que a Miriam comentou ali, Lucas estava familiarizado com isso. Ele tinha um conhecimento da Septuaginta, que era a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, né? Ele tinha conhecimento grande. Para a gente ter uma ideia, ele é o maior dos livros do Novo Testamento, responsável por 27%, gente, olha. E ele foi companheiro de Paulo em grande parte do seu ministério. E aí, vamos lá para a gente ver algumas características do Evangelho de Lucas. O evangelho dele surgiu entre 70 e 80, né? Quando começamos a ler o Evangelho de Lucas, a gente percebe que ele é cativante, porque ele é um escritor de muito talento. Então, a gente percebe a diferença, por exemplo, do texto de Marcos para o texto de Lucas na forma, porque ele tem talento. Ele até pega a linha, o conteúdo de Marcos, tira algumas questões que estão repetidas ali, que ele chama de transposições, ou então de algumas omissões, ele mexe nisso aí, para não ficar duplicado, né? É o terceiro livro dos 4, né, evangelhos canônicos, né? E olha que interessante, ele é dirigido a um certo Teófilo. Vamos entender o que é isso. Quando a gente abre o Evangelho de Lucas, por isso que eu falei para vocês, quem quisesse trazer o Novo Testamento aí, está logo lá no prólogo, olha, no capítulo 1. Quando ele diz: visto que muitos, está começando o Evangelho, pretenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram, os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra. Também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito dos quais foste instruído. Olha que interessante, gente. Quem é ou o que é esse Teófilo, tá? Não se sabe se é uma pessoa ou não, porque Teófilo significa amigo de Deus. Então, a gente não sabe se era alguém que tinha esse nome, porque tinham pessoas que tinham esse nome, ou se ele se dirigia a uma coletividade. Isso não há um consenso, tá? Mas que ele dirige ao tal do Teófilo, ele dirige o evangelho dele, tá? As narrações de Lucas, lembrando que Lucas não foi apóstolo de Jesus, né? Foram colhidas de testemunhas daqueles que conviveram com Jesus. Era isso. E o texto de Lucas, ele é muito bem organizado. Ele tem uma introdução, depois ele tem uma preparação para o aparecimento de Jesus, depois a inauguração do ministério de Jesus. Então, ele fala do nascimento de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação, ele vem, né, o ministério da Galileia, a mesma ordem de Marcos ele usa, a jornada de Jesus para Jerusalém, ele é pontual.
A última semana, porque ele tenta montar uma história, né? Em Jerusalém, os últimos ensinos no templo para o povo e para os discípulos, a prisão, julgamento, crucificação e sepultamento. A gente vê que ele vem numa sequência bem histórica e de uma forma bastante interessante que ele traz. Também ele fala do aparecimento de Jesus depois de ressuscitado, dá alguns discursos, e quando Jesus sobe aos céus, ele relata isso daí. Agora, o que de bonito que nós temos que observar é que Lucas é um escritor de um talento muito grande, ele é de uma alma muito delicada, gente. E olha que linda essa frase, trouxe para a gente. Se o evangelho fosse um jardim, sem dúvida alguma, Lucas seria a flor mais bela desse jardim. Isso Saulo traz, porque realmente ele tem um domínio da língua grega. Então, Lucas fala com tanta clareza, mesmo quando ele reconta, não é? Aquilo que ele tirou do material de Marcos, ele amplia, ele dá um colorido. Se vocês tiverem a curiosidade, pega um versículo de Marcos e o mesmo versículo que vai estar falando o mesmo assunto em Lucas, vai dar para ver, porque ele é muito mais poético, Lucas, do que pode ser por conta da sua formação acadêmica, né? Com certeza ele tem esse diferencial. Aqui a gente percebe a característica dele, da pretensão mesmo dele contar a história, né? Ele é um historiador ali, mais do que qualquer outro evangelista, tá? Então, ele vem com a infância de Jesus, ele esteve com Maria, então ele conta com bastante riqueza de detalhes as informações que ele obteve, um grau de precisão até impressionante que o Lucas traz, né? Ele olha para a vida, ele olha para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, e isso é bem característica do evangelho dele, além dessa questão histórica. O evangelho de Lucas é o evangelho das grandes parábolas, tá? E tem algumas, são 10, que estão presentes somente no evangelho de Lucas. Se a gente não tivesse o Evangelho de Lucas, a gente teria perdido, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que só está nele, do juiz iníquo, do administrador infiel, né? Essas parábolas, isso é a título de curiosidade que eu trouxe para você. Então, além da beleza textual que Lucas traz, ele traz uma beleza com que ele retrata a vida, o cotidiano. E aí, a gente tem um ensino muito importante. Porque Lucas mostra que a lei divina, a beleza da vida estão nos atos, nos exemplos que nos cercam. Muitas vezes a gente acaba buscando fora, né, aquilo que está dentro da nossa casa, está dentro da nossa vida, que nós precisamos aprender. Aqueles que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? A gente estuda, conhece os textos evangélicos, mas, às vezes, na maioria delas, né, o contato com o filho, com o marido, com a esposa, com o amigo de trabalho, oferece lições tão importantes para que a gente possa vivenciar esse evangelho de Jesus. E é isso que Lucas traz como característica muito forte da sua fala, né? Ele olha para a realidade, ele olha para as parábolas que ficam ali, olha, o pescador, o administrador, o filho rebelde em relação ao pai, e ele registra isso tudo, né? Nos convidando a olhar para a vida de uma forma que possamos aprender a crescer. E vai ser um dia que a gente vai conseguir entender a mensagem do Cristo, né? Apreciando um pôr do sol. Não é? Aí eu me lembrei de Chico Xavier, ele dizia de uma forma tão linda, né? Eu espero que as pessoas leiam no meu comportamento o Evangelho de Jesus. Olha que coisa mais linda, né, gente? É o Chico, né? Então, Lucas nos convida a olhar para a beleza da vida, mesmo em situações difíceis, desafiadoras.
e vai ter uma hora que a gente vai conseguir essa compreensão nisso. Ele traz essa beleza para nós, até nos estimulando a olhar para a nossa existência como uma forma de superar os obstáculos, superar as nossas dificuldades. E aí, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário sobre Lucas. Fiquem à vontade. E quem envia Lucas até Maria é o próprio Paulo, né? O Sim. Paulo, no fim da sua vida, depois que ele escreve as cartas de Paulo, que já na prisão, Paulo pede, vá a Maria e colha os dados com Maria. Ela. Isso aí. É isso aí. Ótimo, Solange. A convivência dele com Paulo foi enorme e, né, com Maria também. Quem mais? São tantas informações, né, gente? Então, vamos dar prosseguimento. Então, falamos de quem que nós falamos aí mesmo, gente? De quem que nós falamos? Lucas, Quem mais? Não, os outros, para trás. Mateus, Deus, Marcos e Lucas. É isso aí. Então, gente, esses três são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem da palavra da língua grega, né? Significa mesma ótica. Porque a gente pode olhar e ler os textos dos três, a gente vê tudo muito semelhante, né? Embora com características, sobretudo Lucas, né, que é super poético, né? Mas aqui a gente vê, são passagens semelhantes que utilizam do Evangelho de Marcos, né? Tudo muito similar, são chamados evangelhos sinóticos. Eles tratam da questão histórica, desde o nascimento de Jesus, com a perspectiva de cada um deles, né? E isso vai nos ajudando a compreender. Então, eles têm várias similaridades. Mas o próximo, que é João, ele é único. Ele é um evangelho único. Opa, ele não está inserido nos evangelhos sinóticos. Espera aí, gente, passei errado aqui. Porque ele distingue significativa dos demais em conteúdo, estilo e forma. João, é diferente. Nós vamos falar agora as características do Evangelho de João, e quem lê João consegue perceber isso que nós vamos estar falando aqui, tá? Ele é totalmente diferente dos outros, ele não se enquadra nos evangelhos sinóticos, tá? Ele tem outra... Está num outro nível, vamos dizer assim. Ele não trata os aspectos históricos, não. Então, vamos lá. O Evangelho de João, ele foi escrito no ano 100 depois de Cristo, em torno, né? Como a gente falou. E para João, o canal de Deus, né, para a compreensão de Jesus, o Verbo divino. Porque ele já começa no Evangelho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto, peraí. Acho que está em outro slide. Porque ele já começa, primeiro versículo. No início, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E aí ele continua. Nós tivemos até a oportunidade de estudar essa passagem de João lá no livro O Consolador, não é? Então, Jesus é o canal de Deus. É uma obra, gente, que ela é unitária. Se a gente lê parte do Evangelho de João, a gente não entende. É preciso que a gente... Opa, mas eu estou apertando aqui toda hora, desculpa. É preciso que a gente leia o todo, porque as partes só podem ser compreendidas no conjunto. A estrutura é completamente espiritual, é transcendental. Não tem nada, não vai ter infância de Jesus, não vai ter nada disso no Evangelho de João, tá? Não é histórico-narrativa. Por isso que ele não está lá enquadrado nos Evangelhos sinóticos, né?
ele traz o Jesus, é uma forma bem interessante. Ele tem um prólogo, 2 atos principais e um epílogo. É muito interessante como que ele divide, tá? o texto dele. O que mais que nós temos aqui? Ele ali aponta, né, a messianidade de Jesus, que é filho de Deus, também de uma forma muito, muito clara para todos nós. E uma característica do Evangelho joanino, gente, é uma corrente de pensamento muito difundida no judaísmo. Os ensinamentos dos essênios, que é essa gnose, é dualismo. Ele trata luz e sombra, ele trata o anjo e as trevas, ele trata verdade e mentira. A gente percebe a característica no Evangelho do João desse dualismo, tá? Através dos gestos de Jesus, ele tenta mostrar para que a gente entenda o sentido da vida, tá? E que tudo que aconteceu com Jesus são sinais, que no primeiro momento não se percebeu, mas depois sim, que tudo que Jesus trouxe tinha uma significação espiritual, tá? Ele fala em nome de Jesus ressuscitado, isso é uma coisa muito interessante, né, da característica do Evangelho de João, e ele diz que Jesus é um centro de uma religião renovada, porque Jesus veio e renovou. Então, ele trata Jesus dessa forma, né? Jesus é a palavra, é o verbo, como a gente comentou aqui, que Jesus, né, em várias passagens de João, a gente vê que é testemunha do que viu e ouviu, e que a sua missão era anunciar aos homens os mistérios divino. É interessante que, no retrato de João, Jesus é como um pai, e com sua igreja aqui na Terra, ele retrata isso. Ele, João, supõe-se ter uma maior proximidade com Jesus, tá? Entre Jesus. Ele acha que ele tem mais, ele coloca isso no texto. Quando ele relata, lembra a passagem com Nicodemos? Em que Nicodemos era um doutor da lei, vai estar com Jesus na calada da madrugada, não é? E que Jesus diz a ele: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E a impressão que se tem no relato é que João estava ali, que ele ouviu isso, tem-se a impressão. Nas bodas de Caná também tem essa impressão. Então, ele acredita que ele era o apóstolo que estava mais perto de Jesus, né? Lembra quando Jesus sobe ao Tabor, junto com Tiago e Pedro, que eles dormem? João também estava junto, né? Que Jesus pede para eles ficarem ali em oração e os 3 dormem. João também estava ali. Então, características mesmo, né? Ele entendia Jesus completamente espiritual, muito fora das questões materiais, tá, gente? Esse aqui eu só trouxe, né, o capítulo 1, versículo 1, né? No princípio havia o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, que é a característica dele. Existem alguns relatos que estão exclusivamente no Evangelho de João. Vamos ver quais são? Os milagres da boda de Caná, a ressurreição de Lázaro, esses são 2 que estão somente em João, tá? Então, a gente percebe que as exclusividades são poucas, né? Em termos de assunto mesmo que eles tratam. Agora, o que a gente tem que ter em mente do Evangelho de João, que é um evangelho transcendental, mais que todos os outros, gente. Ele tem uma maneira de olhar para Jesus que caracteriza. Ele era o apóstolo mais novo. Lembra que a gente comentou? Ele também, com 13 anos, ele se tornou apóstolo. Então, por volta da década de 90, quando ele já era um ancião, né, já existia uma história do cristianismo nascente. Então, João vivenciou o desenvolvimento da mensagem de Jesus ao longo dessas décadas todas. E ele se concentrou de uma forma muito profunda. Ele tinha certeza que Jesus era o Messias, era o Mestre, né? Ele tinha uma posição muito elevada.
Alguém quer falar alguma coisa? Márcia, Os tem um evangelhos? comentário da Renata É. aí no chat. A Renata está perguntando assim: os evangelhos aparecem nessa ordem? Pergunto isso porque parece que se inicia de uma forma mais materialista com Mateus e vem passando para as ações até uma maneira mais espiritualista de compreender Jesus. Dá a impressão, sim, Renata, que a gente vê primeiro Mateus, né, trazendo uma cultura judaica completamente hebraico, com referências ao Antigo Testamento, né? Depois a gente vê Marcos, embora mais simples, mas muito mais ação. Jesus que faz, que acontece. A gente vê Lucas com um diálogo leve, poético, com uma riqueza de detalhes pela convivência, como disse a Solange com Paulo, com Maria, e depois a gente vê em João. Né? Eu acho que é bem isso aí sim, viu, Renata? Um ótimo seu comentário, viu? É bem, é bem por aí, porque quando a gente chega em João, a gente fala assim, não tem nada a ver com os outros, né? E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Já. João é o canal de Deus para nos fazer compreender a presença de Jesus, porque ele traz esse Jesus espiritual. Não só aquele Jesus que viveu aqueles 33 anos ali, não é? E ele estava presente em algumas situações em que só poucos tiveram. Vocês se lembram? Alguma que só poucos tiveram. Na própria A gente, crucificação, retirada do corpo, na crucificação, né? na transfiguração, isso, na Na transfiguração, né, do Tabor, É, na ceia, né, ele tem ali uma posição também de destaque. é. E a Solange falou aí da crucificação, porque ele é o único que ficou ali, né, dos apóstolos, naquele último momento. E, de acordo com a história, ele, quando Jesus foi preso, ele ficou receoso, ele ficou com medo, ele fugiu, mas ele caiu em si e ele retornou. Não, porque o que afastou os apóstolos foi o medo, não é? Eles ficaram com medo, mas João, ele retorna. Então, vamos só lembrar na transfiguração, na Santa Ceia, e ele foi a testemunha da crucificação. Então, o Evangelho de João é aquele que trata dos aspectos espirituais, que trata dos grandes discursos de Jesus, gente. Em nenhum outro evangelho a gente tem discursos tão longos de Jesus, tá? Além disso, ele tinha uma Tirando, serenidade muito grande, né, Márcio? sim, E ele sim, tem mantinha razão. contato com Jesus mesmo depois da ascensão, né, É, da na ilha de transfiguração. Patmos, né? Exatamente. Então, Exatamente. ele mantinha esse contato desde jovem, era um contato espiritual, espírito a espírito, não Sim, era um contato material, carne com carne, de só o escutar. Ele é percebia verdade. a luz que o Cristo emanava. Ele percebia algo que os demais não percebiam, né, Solange? Ele tinha... E é por isso mesmo que Jesus entregou Maria aos cuidados dele. dele, né? E vamos lá. Ah, sim. E aqui a gente tem uma característica do Evangelho de João que só está no Evangelho de João, que é o advento do Consolador prometido para a gente. E aqui a gente vai precisar, para nós espíritas, para a doutrina espírita, esse aspecto aí é de muita relevância, porque aqui João trata daquela questão que eu vou ler para vocês. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Esse
essa questão do Consolador só está no Evangelho de João. E quando a gente vai lá, né, mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vai ensinar tantas coisas. O que é esse Paracleto? O que é isso? De acordo com o Saulo, talvez seja uma das palavras mais difíceis de tradução. A palavra Paracleto. É muito difícil para a tradução para o português. Então, ele nos explica o seguinte: o que é isso? O que é esse Paracleto? O Paracleto, essa palavra, tem 3 dimensões. A dimensão do consolo, do esclarecimento e da defesa. Então, o Paracleto é aquele que consola, que esclarece e que defende. Ao tempo de Jesus, também era o defensor, o advogado defensor, que defendia as pessoas que estavam necessitadas. E esses 3 aspectos precisam estar na nossa mente quando nós falamos de doutrina espírita, porque a doutrina espírita concretiza esses 3 aspectos, né? Ela nos consola nos momentos que mais temos dificuldade, porque amplia a nossa concepção, né? Nos mostrando que somos espíritos imortais, que fomos criados no momento da eternidade, tendendo para a perfeição, não é? E que todos teremos oportunidades, e esse patrimônio é único, é de cada um, a gente não se perde, nossos afetos a gente não perde com a morte do corpo físico. Então, ela nos consola, convida a olhar o mundo de uma forma muito acima, além da materialidade. E com isso ela também nos esclarece, nos mostrando a responsabilidade que está em cada um de nós. A cada um as suas obras. Nós somos obreiros de nós mesmos. Somos construtores de nós mesmos. A nossa felicidade e a nossa felicidade são construções nossas, e não daqueles que convivem conosco. Quando nós olhamos a vida do ponto de vista do espírito imortal, a gente consegue compreender isso, esse esclarecimento, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. E também nos defende, porque quando a gente entende a doutrina espírita na sua essência, quando a gente pratica o que o Evangelho de Jesus nos traz, isso nos imuniza de alguma forma. Porque o pior que pode acontecer a nós mesmos é o mal que nós causamos a nós mesmos, né? Pelas nossas atitudes. O mal que o outro faz, às vezes, é passageiro. Mas quando a gente está munido desse esclarecimento, desse consolo que a doutrina espírita nos traz, com base na moral do Cristo, a gente fica imune a muitos sofrimentos. Mas ainda somos espíritos que estamos a caminho, né? Ainda precisamos passar por algumas adversidades, né? Que fazem parte do nosso processo evolutivo. Então, a doutrina espírita, ela concretiza esse aspecto que nós estamos falando desse Paracleto que consola, esclarece e defende, porque João trouxe para nós, vamos voltar aqui, né? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, que ele vos dará outro consolador. A doutrina espírita é o Evangelho redivivo, não é? Nos traz essa nova concepção, uma nova leitura do Evangelho de Jesus, pautado nas nossas responsabilidades, no nosso discernimento enquanto espíritos imortais. Então, gente, deixa eu passar aqui. Peraí, né? Tudo que nós conhecemos da história de Jesus está no Novo Testamento. Essa capa é da tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? Que eu trouxe. Mas tem a Bíblia de Jerusalém e tem um monte de outras Bíblias, né? De Novo Testamento. O que a gente conhece está no Novo Testamento, né? Porque os outros, os apócrifos, nós ainda não temos conhecimento deles, não é? Então, nesse rápido panorama que a gente trouxe aqui dos 4 evangelistas, a gente percebe o quanto a mensagem de Jesus ecoou de forma distinta em cada um deles.
né? E que eles trouxeram para nós, depois de 2020 anos, nós ainda estamos aqui tentando entender e praticar a mensagem do Cristo, que é o nosso modelo e guia. Então, nós vamos voltar a Emanuel, a caminho da luz. A grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância do evangelho ser de Marcos, de Mateus, de Lucas ou de João. Na beleza imortal ela está, que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Tem alguém que tem aqui... Discípulo amado de Jesus? Ah, sim, o João, né? Então, gente, isso é o que eu pude trazer para a gente aqui. Eu queria saber se alguém quer comentar sobre o João, desculpem. Ainda temos aí um tempinho. Fazer qualquer comentário, fiquem à vontade. Marcinho, Oi, querido. eu estou perdido. A gente falou exatamente aonde? A gente parou em João, nós falamos dos 4 evangelistas Não, hoje. sim, mas Aí terminamos em João, João também. lá no 4.5.2.4, tá bom? 4.5.2. Isso. Ponto 4. O próximo tema já vai ser o 5, não é? Então, gente, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês um pouco daquilo que eu venho aprendendo dos evangelhos, um pouco daquilo que está na apostila, claro, no livro aí, vocês vão ver que tem muito mais conteúdo, mas, assim, eu acho que vai aí do interesse de cada um nessa busca. Quem sabe começar a ler um evangelho, vou pegar hoje Lucas, vou lá nas características, não é que é isso mesmo, não é? E a gente vai entendendo esses 4 personagens que tanto facilitaram para nós a compreensão da mensagem de Cristo. Então, aqui eu encerro. Seu Alencar, essa foi para o senhor, hein? Meu amigo, que me chamava de general. A Elisa está aí, Miriam? Elisa tá. Agora sim, consigo vê-lo. Miriam, mas acho que você pode, né? Miriam, você está sem som. Está aberto o seu som, mas a gente não te ouve. Não, não ouvimos. Nada, nada. Você ouve, Miriam, gente? A gente não te ouve. O seu fone aí, tira o fone do notebook, será que não fica melhor? Ninguém está te ouvindo. Hum. Hum. Miriam, tira do microfone o pino do computador Do e fone, enfia de novo. Já fez. Então tira ele, usa só o microfone do computador, Miriam, a gente não te ouve. Não, Não. desabilitou alguma coisa aí, ou abaixou o volume, alguma coisa aconteceu. Pode ter abaixado o volume, aconteceu comigo. No dia da terapia era o volume. Acho que ela vai me passar alguma mensagem, ou para mim ou para a Elisa. Elisa, você quer fazer algum comentário? Não, Márcia. Só agradecer a você todos esses Imagina. que você trouxe para a gente entender melhor, né? Essa parte dos evangelhos. A verdade é que nós espíritas conhecemos pouco.
o Novo Testamento. A gente fica muito preso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E não conhece. Acho que a Miriam entrou no celular. Miriam. Entrei, vocês estão me ouvindo? Desabilita Microfonia. o Note. É o Note. Isso. Agora a gente ouve. Mas está desligado. Peraí, tá, tudo bem. Miriam, coloca no notebook aquela opção que eu te falei, de desativar fone e áudio. É isso mesmo. Pronto. Então, gente, como eu comecei a falar, a Márcia mesmo falou que a gente estava, né, se oferecendo essa reunião, o professor Alencar, que a vida toda esteve com a gente, né, participou ativamente de todas as nossas reuniões, quando elas passaram online. E hoje, então, depois de uma longa doença, de uns 2 anos já que ele vinha bem debilitado, e, enfim, hoje, então, ele desencarna, né? A espiritualidade, então, acaba completando esse desencarne que já estava há algum tempo, né? E ele desencarna. E esse processo todo do seu Alencar nos fez pensar muito, né? A gente conversava muito com o Marcelo, Márcio, com outras pessoas sobre essa questão da finitude, porque a gente estuda muito dentro da doutrina espírita o momento da morte, como é que ela se dá, mas a gente nunca se coloca dentro desse momento da finitude. A gente estava até falando, vamos fazer um estudo onde a gente se entenda como é que a gente deve proceder, não só tecnicamente como as coisas acontecem, né? Como é que a gente pode estar chegando. E aí hoje, eu no Face, eu vi um texto da Lia Luft, que é bem assim, sabe? Para essa questão que eu estou falando da finitude, para a gente entender melhor esse momento, e eu vou ler alguns trechinhos dele para a gente envolver, enquanto isso, também o seu Alencar, né? A Mona que está roncando aqui atrás de mim, tá? Então, ela fala que todos nós estamos na fila. A cada minuto, alguém deixa este mundo para trás. Nós não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Também não dá para sair da fila. E muito menos a gente consegue evitar essa fila. A gente tem que esperar a nossa vez. E aí ela vem falando para a gente fazer valer a pena cada momento que a gente está vivendo aqui na Terra, para que a gente tenha um propósito, para que a gente faça bem a alguém, faça alguém sorrir, faça um ninguém se sentir alguém do nosso lado. E ela vai descrevendo tudo isso, né? E ela fala que está tudo certo, tudo está no lugar certo, as coisas só acontecem quando tem que acontecer, e isso é uma grande verdade. Para o Alencar foi uma grande verdade. As coisas só aconteceram quando tinha que acontecer. Quando eles, a espiritualidade, entendeu que era naquele momento. Aí ela fala para a gente doar amor, ame a todos, mesmo se você acha que aquela pessoa não merece. Ame sem receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser o amor. E ela fala que a gente estar preparado para partir em qualquer momento, porque a gente também não sabe o lugar da fila. Então, se preparar, né, para deixar aqui apenas as boas lembranças. E como nós temos boas lembranças do seu Alencar. A gente, por o resto das nossas vidas, e a gente, toda reunião, a gente lembra de alguma coisa que ele falava, né, das coisas que ele fazia. E então, ele nos deixou, imagina para a família, mas para nós, ele deixou boas lembranças. E ele partiu de mãos vazias de bens materiais, né? Não levou mala, não levou nada. Mas ele levou aquilo
que ele guardou a vida inteira no coração dele, que foi o amor. Então, ele levou tudo de bom que ele guardou, que ele conquistou, que ele lutou, que ele aprendeu, que foi o amor. Então, a gente está todos nós aqui, mesmo se tem alguém aqui que não conheceu o seu Alencar, que não conviveu com ele como a grande maioria de nós convivemos, e com a dona Nira, né? Porque a gente não consegue falar Alencar sem Nira, Nira sem Alencar. Então a gente está aqui, Loidinho, para continuar enviando para você as nossas melhores vibrações. Sabe você o tanto de amor que todos nós sentimos por você, pela dona Nira. E parta tranquilo, porque você sabe que ela vai ficar bem, que todos nós vamos também ajudar, envolvê-la no nosso amor, fazer com que ela passe esses momentos com mais leveza, com menos dificuldade, com saudade, mas uma saudade boa, né? Aquela que não machuca tanto, aquela que vem das lembranças boas, das coisas boas vividas. Então, que você saiba que nós estaremos sempre com você. E você faz parte desse grupo eternamente. E que seu lugar está sempre aqui conosco. Que Jesus o abençoe, que a equipe espiritual te abençoe, que eu tenho certeza que Meimei está coordenando também essa equipe para ajudar você nesses momentos. Fica conosco, Senhor, por graças a Deus, Pai. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui essa noite. Beijo a todos. Fica com Deus, Márcia. Vocês também. Todos. Jesus os abençoe.